Olá e bem-vindos! Bom, o nosso material de análise hoje é um pouco diferente do habitual. Bem diferente. Pois é, não é um artigo, não é um estudo. O que a gente tem em mãos é a gravação de um culto inteiro de uma comunidade religiosa brasileira, a Fonte da Graça. E quando ele diz inteiro, é inteiro mesmo. Sim, tem os cânticos, os relatos pessoais e, claro, o sermão, que é o prato principal. Uhum. E a nossa missão aqui, eu acho, é tentar entender a jornada emocional e teológica que eles propõem ali, sabe? Mergulhar nas mensagens, desde as mais do dia a dia até as mais espirituais. E o interessante de ter uma fonte assim tão crua é que ela nos dá uma janela para a fé vivida na prática, né? Não é a teologia dos livros, é a teologia do cotidiano aplicada a problemas muito, muito reais. Exato. E não tem nada mais real que as primeiras histórias que a gente ouve. Logo depois da música, o culto abre espaço para o que eles chamam de testemunhos. Que são os próprios membros da congregação contando as suas experiências. Isso. E os dois primeiros são de motoristas de aplicativo, o que já coloca a gente assim, de cara num cenário urbano do dia a dia. A primeira é de uma mulher e a história dela é de gelar o sangue. Sim, ela descreve que estava dirigindo e uma criança apareceu de repente, correndo por trás de um ônibus parado. Nossa, Ela conseguiu frear, mas o carro ainda tocou na criança, que caiu. Felizmente não foi nada grave, mas é o tipo de susto que qualquer motorista consegue imaginar, né? totalmente. Mas o que me deixou pensando foi a interpretação dela. Peraí, a interpretação dela não foi tipo, ufa, Deus me salvou e impediu uma tragédia. Não, e esse é o ponto-chave. Foi o contrário, então. Deus deixou isso acontecer. Isso parece contraintuitivo. Me ajuda a entender a lógica disso. É uma ótima observação e é um ponto teológico fundamental ali. A narrativa que ela constrói não é a de um Deus que a livrou da provação, Certo. mas de um Deus que a acompanhou através da provação. Ela diz algo como: Deus não impediu, mas permitiu que acontecesse para mostrar que ele estava comigo. Uau. Essa ênfase na provação como evidência da fé é muito marcante em várias correntes neopentecostais no Brasil. É uma ressignificação da adversidade. Ela passa a fazer parte do plano divino, não uma falha dele. Entendi. Então o perigo, o susto, vira a própria prova da presença de Deus. Exatamente. O milagre não é a ausência do problema, mas a presença de Deus dentro do problema. Isso muda tudo. E logo depois vem outra história muito parecida, né, para reforçar a ideia. Sim, é quase um eco da primeira. Outro motorista, ele conta que estava num cruzamento e uma moto passou em altíssima velocidade na frente dele. E ele desviou Por milímetros, foi a palavra dele. Ele descreve o momento como um puro milagre de Deus. Então, de novo, a mesma ideia. A intervenção divina no meio do caos do trânsito. Isso. Duas histórias de quase acidente, uma atrás da outra. A sensação que fica aqui, o mundo lá fora é um lugar perigoso, imprevisível. E a fé funciona como um escudo protetor no meio dessa confusão toda. Exatamente. E a função desses testemunhos, logo no início do culto, é criar essa atmosfera. Eles funcionam como prova social, sabe? Como evidência. A mensagem implícita é: vejam, Deus não é uma ideia abstrata. Ele está aqui, com a gente, nas ruas, nos protegendo. Isso estabelece uma base de confiança num Deus que cuida. Ok, então essas histórias criam essa base de um Deus protetor que está ali no trânsito caótico. Mas aí, depois dessa sensação de conforto, de proteção, veio o sermão do pastor. E ele vira o jogo completamente e usa umas imagens assim bem difíceis de esquecer. Pois é, a atmosfera muda. O sermão, que se chama Vasos de Honra, pega essa confiança e diz: ok, Deus faz a parte dele. Agora vamos falar da sua parte. E para isso, ele começa com a analogia do soldado. Isso, a ideia de que um soldado em serviço não se embaraça com negócios desta vida. A vida de fé é como estar em serviço ativo. Mas essa ideia do soldado que se afasta dos negócios desta vida, isso não pode ser visto como um apelo ao isolamento? Quer dizer, como isso funciona para alguém que tem emprego, família, conta para pagar? Essa é a questão-chave. E o pastor tenta trazer isso para a realidade do século XXI. Ele não fala de se isolar numa montanha, ele pergunta direto para a congregação:
O que o algoritmo das suas redes sociais diz sobre você? Ah, boa. As coisas que aparecem para você têm a ver com a sua fé. Ou seja, os negócios desta vida hoje são as distrações digitais, o consumo de conteúdo que não está alinhado com o propósito espiritual. Se o seu foco está disperso, você está se embaraçando. Faz muito sentido. É menos sobre isolamento físico e mais sobre foco mental, digital. Depois do soldado, ele passa para o atleta, né? Sim, a segunda analogia. Um atleta só recebe a coroa se competir legitimamente, seguindo as regras. Hum. Ele até menciona exames antidoping. Você pode chegar em primeiro, mas se o exame der positivo, já era. Perde a medalha. A vida espiritual, nessa visão, não é uma corrida livre. Tem regras, tem disciplina. Disciplina, essa é a palavra-chave, então. O soldado precisa, o atleta precisa, e essas duas imagens preparam o terreno para a metáfora principal, a dos vasos. Exatamente. Ele cita a passagem da Bíblia que diz que numa grande casa tem vários tipos de utensílios. De vasos, uns são de ouro e prata para fins nobres de honra. E outros de madeira e barro para usos mais comuns, desonrosos. É uma imagem que já cria uma hierarquia de valor, né? Na hora. E ninguém quer ser o vaso para desonra, claro. A aspiração é ser o de ouro, o de prata. Com certeza. E é aí que ele lança a frase central de todo o sermão, o ponto de virada. Ele diz: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra. O se, o peso está todo no se. Todo. O fascinante aqui é a agência que ele coloca no indivíduo. A bola inicialmente está no seu campo. A responsabilidade é sua. E para essa ideia não ficar só na teoria, ele faz uma demonstração prática que, para mim, foi o momento mais impactante do culto. Sem dúvida. Ele chama uma mulher da congregação lá à frente, pede para ela servir a água, Uhum. mas entrega para ela uma jarra de vidro, visivelmente suja, com lodo, com um aspecto horrível É uma imagem muito forte. e muito desconfortável. Sim, a reação de todo mundo é de recusa. Ninguém beberia daquilo. Imagina estar ali e ser a pessoa chamada para servir água com aquela jarra. A mensagem visual é brutalmente eficaz. Deus não pode usar um vaso sujo para servir a sua água viva. É. Uma forma bem eficaz de garantir que ninguém peça água durante o culto. Sem dúvida. Mas depois desse momento de choque, ele aprofunda a mensagem, porque a conclusão não é tão simples quanto então vão e se limpem. Certo. Ele pergunta: essa jarra consegue se limpar sozinha? E a resposta óbvia é não. Ela precisa de uma força externa, de alguém que a lave. E essa força externa, na teologia dele, é Jesus. É aqui que o sermão fecha o ciclo, né? Perfeito. A responsabilidade de querer ser limpo é da pessoa, mas a capacidade de se limpar não é. Entendi. E ele faz uma distinção importante. Diz que João Batista batizava com água, para arrependimento, uma limpeza mais superficial. Mas Jesus, segundo ele, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Fogo. Essa palavra é forte. Muito. E sugere um processo de purificação muito mais intenso, talvez doloroso, que queima as impurezas de dentro para fora. Não é só passar um pano por fora. É uma transformação radical. Sabe, ouvindo isso tudo em sequência, eu fico pensando, parece que tem uma mudança de tom muito radical aqui. A gente começa com Deus salvando as pessoas de acidentes, uma coisa meio passiva. A pessoa recebe a graça. E, de repente, a conversa é toda sobre a nossa responsabilidade, sobre a gente ter que se purificar com fogo. Como é que essas duas metades se encaixam? Essa é a pergunta de 1 milhão. E é a chave para entender a arquitetura desse culto. Não são duas metades separadas. São dois estágios da mesma jornada. Hum. O culto começa estabelecendo a graça e a proteção de Deus, com os testemunhos. Ele diz: Deus ama vocês, protege vocês, está presente. Isso cria segurança, gratidão e, crucialmente, um sentimento de dívida. Ok, faz sentido. E uma vez que essa base emocional está estabelecida, o sermão entra com a segunda parte da equação. E por causa de tudo o que ele faz por vocês, eis o que ele espera de vocês. Ou seja, a graça não é um ponto de chegada, é um ponto de partida.
A proteção divina não é para a pessoa ficar confortável, mas para capacitá-la para a ação. Precisamente. A questão muda de o que Deus faz por mim para como posso me tornar útil para Deus. Passa-se da proteção passiva para a ação disciplinada. E essa ação, segundo a pregação, é urgente. Sim, ele deixa isso bem claro. Usa uma linguagem direta. Diz que o tempo para tomar essa decisão pode não ser infinito. E cita aquela passagem: se o negarmos, ele também nos negará. Exato. Há uma pressão clara para uma decisão, uma tomada de posição. Agora, E parte disso, pelo que eu entendi, é abandonar certas discussões que ele acha inúteis. exatamente. Ele menciona debates teológicos sobre o fim dos tempos, se o arrebatamento da igreja acontece antes ou depois da grande tribulação. Ele descarta isso tudo como distração, como contendas de palavras que para nada aproveitam. O que é interessante porque esses são temas super populares em certos círculos evangélicos, né? Ele está dizendo para não se preocuparem com a teoria e focarem na prática. Exato. Para ele, a diretriz é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais exigente. Ser fiel até a morte. O foco é desviado da teologia especulativa para a ética prática do dia a dia. A grande questão não é quando Jesus volta. Exato, mas como você está se comportando enquanto espera? Você está se purificando, está sendo um vaso de honra. É um apelo a uma fidelidade concreta, constante. Uau! Então, a análise leva a gente numa viagem e tanto. Começamos com o medo de um acidente de trânsito numa esquina qualquer e terminamos num apelo existencial por purificação, disciplina e uma fidelidade que dura a vida toda. É exatamente essa a trajetória. E se a gente olhar o todo, o que este culto apresenta é uma tensão muito bem gerenciada entre dois polos da experiência religiosa: a graça e a responsabilidade. Certo. Por um lado, tem a mensagem reconfortante da proteção divina, do livramento, de um Deus que cuida de você, que são os testemunhos. Por outro, a mensagem desafiadora da ação humana, da disciplina, do trabalho que você tem que fazer para ser digno desse cuidado, que é o sermão. Não basta ser salvo, é preciso ser útil. Essa é a síntese perfeita. A mensagem final é que a pessoa é protegida pela graça, mas essa graça exige uma resposta ativa para que ela se torne um instrumento nas mãos de Deus. Uma dinâmica de mão dupla que define toda a experiência proposta ali. Fico pensando. A pregação diz que, na grande casa, há vários tipos de vasos, para fins diferentes. Isso deixa uma questão no ar, não é? Será que as pessoas já nascem vaso de barro ou vaso de ouro, como se fosse um destino, ou são as nossas escolhas e as nossas ações de nos purificarmos que definem para que é que a gente serve no final das contas?